Malaquias, capítulo 4. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre o dia do Senhor. Um dia que deve ser esperado pelos justos e um dia que deve ser completamente temido pelos ímpios. O dia do Senhor é uma bênção para quem está no Senhor. Mas o dia do Senhor também é o pior dia da história de alguém que não tem Jesus como Salvador. E nesta manhã, eu queria mostrar para vocês que existem diferenças entre os que servem a Deus e os que não servem. O versículo 18 do capítulo 3 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós estamos aqui em uma manhã maravilhosa, manhã de café da manhã, manhã de comunhão, manhã de alegria, manhã de novos membros, manhã de muitos visitantes. Estou feliz de ver o casal Adriano Marcos ali, amigos, o Tarley, estudou comigo, estudou com o Pedro. Irmão, para quem não sabe, o Pedro e eu estudamos na mesma sala de seminário, formamos juntos no seminário, e o Tarley também está ali, estou feliz de ver ele, meu amigo. O Tarley, a Mariana, olha lá, Mariana. Feliz de ver os meus amigos aqui, feliz de ver a igreja reunida. Só que esse café da manhã, talvez não vai significar nada para você que é ímpio, se você pensar na eternidade. O que adiantou tomar café na igreja? O que adiantou vir à igreja? O que adiantou ser membro da igreja, ser um novo membro da igreja e ir para o inferno? O que adianta? Não adianta nada. Nós estamos aqui falando sobre a eternidade. E enquanto não chegamos na eternidade, o nosso papel é estar aqui, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Mas além de doutrina dos apóstolos, além de partir do pão, além de comunhão e além de oração, eu quero que você vá para o céu também. Eu quero que você seja um salvo também. Malaquias significa mensageiro. É a mesma origem da palavra anjo. Este profeta é um dos 3 profetas pós-exílio babilônico. Você sabe muito bem que no ano 606, no ano 597 e no ano 586 a.C., a Babilônia invade Jerusalém a mando do rei Nabucodonosor e leva homens cativos para a Mesopotâmia, para Ur dos Caldeus, para a Babilônia. Dentre eles, na primeira invasão, o profeta Daniel. Na segunda invasão, o profeta Ezequiel. Na terceira invasão, vários homens e destrói o templo e a cidade de Jerusalém. Até que Deus levanta um rei chamado Ciro, no ano 539 a.C., para invadir o reino da Babilônia e conquistar a região da Mesopotâmia e também do Oriente Médio, como nós conhecemos hoje, para o Império Persa. Este Ciro é aquele que dá vitória ao povo persa em Daniel capítulo 5. Vocês lembram de Daniel capítulo 5, quando tinha um banquete no reinado de Belsazar? E uma mão aparece do nada no banquete e começa a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ninguém consegue interpretar o que está escrito ali, mas Daniel, o profeta, interpreta. E escrito estava na parede, pesado fostes na balança, rei Belsazar. E você foi encontrado em falta. Nessa mesma noite irão tirar os teu reino. E naquela noite a Pérsia invade a Babilônia e se torna um império mundial. No ano 536 a.C., Ciro libera Zorobabel e Josué para voltarem a Jerusalém, para começarem a reconstrução do templo de Jerusalém. No ano 457, o rei agora é Artaxerxes. E este Artaxerxes libera Esdras para voltar com a lei de Deus em Jerusalém. No ano 445 a.C., Artaxerxes libera Neemias para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Eu estou falando para vocês exatamente nesta época. Na época que Jerusalém volta para a terra prometida, o povo volta para a terra prometida, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote e o governador, para trazer de volta o templo. Esdras, a lei.
Neemias os muros da cidade. E enquanto isso, 3 profetas estão trabalhando em Jerusalém: Ageu e Zacarias, para motivarem Zorobabel e Josué. E um tempinho depois, Malaquias. Para quê? Para voltar com a ordem e a decência no culto a Deus. O livro de Malaquias, com 4 capítulos, é a respeito da ordem no culto, com a obediência no culto. Tem gente que acha que Malaquias fala só sobre dízimo. Dízimo é um dos pontos do livro de Malaquias. Mas, na verdade, o que Malaquias quer com o seu ministério, dado por Deus, é voltar com o culto santo a Deus em Jerusalém. Voltar com a ordem e a obediência a Deus em Jerusalém. No capítulo 4, quando ele vai terminar a sua história, a sua conversa, a sua carta, o seu livro, ele vai falar do dia mais importante da história, no dia do Senhor. E você vai precisar entender isso em uma perspectiva profética. Daqui a pouco você vai entender isso. Vamos lá. Versículo 1, a Bíblia diz assim: pois eis que vem o dia. Irmão, o texto não diz um dia. O texto diz o dia. E se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você está esperando o dia. É maravilhoso quando chegamos no dia do café que nós marcamos. É lindo chegar no dia de andar de kart. É maravilhoso o dia do sítio. Só que nós ansiamos não o dia do café. Nós queremos esse dia, mas não ansiamos. Nós queremos o dia do kart. Nós queremos o dia do sítio. Mas o cristão está ansioso, no bom sentido da palavra, e desesperado por um dia. O dia do Senhor Jesus Cristo. Se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você acorda e dorme pensando no dia da segunda e gloriosa vinda de Deus. O Deus Filho, o Deus encarnado. É por isso que nós estamos aqui, gritamos e cantamos e clamamos Maranata. Porque Maranata é uma palavra que diz assim: vem já, Senhor. Ora vem, Senhor. Te aguardamos, Senhor. Te queremos, Senhor. Amamos a tua vinda. A Bíblia mostra para nós mais de 1.800 citações da vinda do Senhor. 1.500 no Antigo Testamento e mais de 300 no Segundo Testamento, no Novo Testamento. Esse é um assunto de Gênesis a Apocalipse. E tem que ser também um assunto para nós, em todas as rodas de conversa, em todos os cultos, em todos os momentos de reunião, em tudo o que fizermos. Temos que fazer o que temos que fazer, trabalhar como temos que trabalhar, cultuar como temos que cultuar, assim, sempre com um olhar no céu, para saber se ele está vindo. Sempre com um olhar para o céu, para saber se chegou o dia. É claro e é óbvio que nós temos sinais que antecedem esse dia. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Todos esses textos mostram para nós as evidências que precisam surgir antes da segunda vinda de Cristo. As 3 maiores evidências disso: a pregação em todas as nações, a apostasia que atingirá todo mundo, e a aparição do homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, o chifre pequeno, o anticristo. Tudo isso tem que acontecer antes da segunda vinda. Mas o texto está dizendo: vem. E ele está falando aqui 400 anos antes de Jesus. Vem o dia. Os profetas, irmãos, quando diziam o dia do Senhor, eles tinham uma perspectiva. Do que eu estou falando? A ideia era: nós hoje temos a revelação completa, porque temos o Novo Testamento. Os profetas não tinham o Novo Testamento e não tinham toda a compreensão teológica que nós temos hoje. Então, quando eles diziam o dia do Senhor, o santo dia, o dia do juízo, o Messias, tudo isso eles tinham em mente 2 estações sem compreender. Era a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, quando os profetas profetizam coisas sobre a era messiânica, algumas dessas coisas se cumpriam na primeira vinda e outras se cumprirão na segunda vinda. É a era messiânica, é o dia do Senhor. Quando os
homens do Antigo Testamento diziam o dia do Senhor, algumas coisas diziam respeito à primeira vinda e outras coisas à segunda vinda. É exatamente por isso o ponto central do motivo mais importante dos judeus não reconhecerem Jesus como Messias. Os judeus olham para as profecias do Antigo Testamento e olham para a vida de Jesus e dizem: Jesus não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus não pode ser o Messias. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. Jesus, de fato, não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Isso é um fato. Só que nós sabemos que aquilo que ele não cumpriu na primeira vinda será cumprido aonde? Na segunda vinda. E nós aguardamos a segunda vinda, porque Jesus, sim, de fato, para nós, é o Messias prometido desde Gênesis capítulo 3. Agora o texto continua dizendo, e agora vai começar a complicar para você que está aqui nessa manhã e é ímpio. Porque pode ser que você tenha tomado esse café maravilhoso, mas está caminhando a passos largos para o inferno. Pode ser que você venha nessa igreja e é membro dessa igreja e nunca nasceu de novo. Se você nunca nasceu de novo, o versículo 1 e 2, ou melhor, o 1 é para você. Para você que nasceu de novo, o versículo 2 é para você. Mas vamos primeiro puxar os ímpios. Se você é ímpio, presta atenção. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. É um dia de fogo. É um dia de juízo. É um dia de condenação. Amós capítulo 5 e Sofonias capítulo 1 faz uma pergunta para nós. Por que é que vocês estão esperando o dia do Senhor? Para o ímpio não é dia de festa. Para o ímpio é dia de luto. Imagina Cristo vindo em glória e os ímpios tendo que reconhecer que Ele é o Senhor, mas sem entregar a vida. E agora o que resta para eles é o Guiena, o lago de fogo e enxofre. A condenação eterna. Irmão, nós vivemos uma vida que a gente esquece da eternidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você morrer sem Jesus Cristo de Nazaré, você vai passar o resto da eternidade pagando pelos seus pecados. E esse dia iniciará na sua morte, ou se você estiver vivo na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda, no dia do juízo. Este dia é como fornalha, é um fogo consumidor. Agora, quem é que vai passar apertado nesse dia? Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Restolho é o resto da planta. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Uma destruição total, um juízo total e uma condenação total é aquilo que espera o ímpio no dia do Senhor. Um juiz, irmãos, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, o tribunal do trono branco. Naquele momento serão abertos livros e o livro, livros das obras e o livro da vida. Quem for achado no livro da vida vai fazer assim, ufa. Agora, quem não for achado no livro da vida, vai ter que se ver com o livro das obras. E a pergunta que eu faço para você é, olhe para as suas obras. Olhe para a sua vida. Olhe para tudo aquilo que você já fez. Tiago disse que quem peca em um ponto da lei se torna culpado de toda a lei. Então, olha todas as vezes que você desobedeceu, todas as vezes que você mentiu, todas as vezes que você roubou, todas as vezes que você assassinou, todas as vezes que você adulterou, todas as vezes que você causou mau testemunho, todas as vezes que você teve um ídolo, todas as vezes que você usou o nome de Deus em vão. Olhe para todos esses momentos. Tudo isso escrito no livro das obras. E se seu nome não está no livro da vida, é porque você é um ímpio. E como ímpio, você vai ter um juiz diante de você que não aceita suborno. Um juiz que não aceita uma defesa porque você não tem. Um juiz que não é mudado na sua forma de pensar e na sua forma de julgar. Ele está diante de você. Não resta esperança. Tem uma música que diz assim, olha, senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. É o dia do juízo. Nessa música, o juiz diz assim, olha, será que você tem coragem de olhar em meus olhos e me encarar? Agora chegou o momento, chegou sua vez, eu vou te julgar. Pedi para você não matar, nem para roubar. Roubou e matou.
Pedi para você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Tem uma parte da música que diz, você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegou o momento do juízo. Não há saída para quem for encontrado no livro das obras. Como eu não me encontro no livro das obras, é a segunda parte da mensagem. Mas se você ainda não entregou a vida para Cristo, e não buscou o Senhor Jesus, e não se entregou a Ele, você é um ímpio. E se você morrer assim, você está caminhando a passos largos para o dia do Senhor te condenar. E não é porque Ele é mau, é justamente o contrário, é porque Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por Ele ser bom, Ele não pode tolerar pecado. Por Ele ser bom, Ele não pode simplesmente pegar alguém que não pagou pelos seus pecados e levar para o céu. Não existe isso. A justiça de Deus não permite isso. Ele é um justo juiz. O versículo 2 agora mostra para nós um outro tipo de pessoa. Um outro grupo de pessoas. Mas para vós outros que temeis o meu nome, Deus está falando, nascerá o sol da justiça. Então tem uns que estão indo para a condenação. No dia do Senhor, esses vão ser queimados. Agora tem uns que temem o nome do Senhor. Tem um grupo de pessoas que temem a Deus. Tem um grupo de pessoas que reverencia o santo nome, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Tem um grupo de pessoas, irmãos, que seguem a Deus. E no dia que está para vir, no grande dia do Senhor, neste dia, não tem fornalha para esses, tem o quê? O sol da justiça. Mais poderoso do que a fornalha. Mais quente do que a fornalha, mais importante do que a fornalha, é Jesus Cristo de Nazaré. No dia do Senhor, irmão, a nossa salvação é Jesus. Porque Deus vem julgar a terra. Atos 17, 31. Deus já separou um dia para julgar o mundo. E nesse dia que Deus separou para julgar o mundo, o Senhor Jesus está ali como nosso advogado fiel. Aquele que diz para o Pai, ele está justificado, ele está purificado, ele está eleito, ele está separado, ele foi santificado, chegou a hora de ser glorificado. O texto continua dizendo, esse sol da justiça que é Cristo, o Messias, trará nas suas asas salvação. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Já prendeu um bicho? Você já prendeu um animal? E depois soltou o animal? Ele sai pulando de alegria e correndo. É exatamente essa parábola que o texto está mostrando para nós. Nós estamos aqui presos nesse mundo que ainda está falido. Nós estamos presos nesse mundo corrompido. Nós estamos presos neste mundo, irmão, amaldiçoado. Quem amaldiçoou esse mundo? O crente foi assim, o diabo. Foi Deus. Deus disse, por causa do pecado, esse mundo vai produzir espinhos e abrolhos. Por causa do pecado, a mulher vai dar luz com dores de parto. Por causa do pecado, o homem vai do suor do rosto ganhar o pão. Por causa do pecado, a serpente vai rastejar para todo sempre. Este mundo está amaldiçoado por Deus, mas vai chegar um dia, 2 Pedro capítulo 3, onde toda essa terra será restaurada, onde o céu se unirá à terra, e estamos falando da eternidade, que Apocalipse 21 e 22, e Apocalipse 65 e 66 chama de novo céu e nova terra. E aí, nós vamos sair desse corpo corrupto, desse corpo mortal, e ficaremos felizes como animais presos quando são soltos. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corrupto será revestido de incorruptibilidade.
você crê na Bíblia, irmão, o que esse texto te promete é, você não vai morrer mais. O que esse texto te promete é, você não vai ser tentado mais. O que esse texto te promete é, você não vai ser corrompido mais. Você não vai pecar mais. Você não vai cansar mais. Será o momento, irmãos, de fato, da libertação desta condenação e maldição por causa do pecado no jardim, no Éden. Versículo 3. O assunto volta agora para os ímpios. Olha para você ver. Mateus, por que tem que falar tanto do inferno? Porque Jesus falou muito sobre o inferno. Porque Malaquias aqui, nos 3 primeiros versículos, 1 é para o justo, 2 era para os ímpios. Eu acho que nós estamos pregando muito sobre o céu e está na hora de pregar um pouquinho sobre o inferno também. Está na hora de falar um pouco da condenação também. Porque a mensagem é, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Eu não posso pregar só a primeira parte. Eu não posso ficar só na metade do evangelho. A pregação do evangelho, irmão, é, você é salvo, céu. Você não é salvo, condenação. E o versículo 3, Malaquias, Deus, através de Malaquias, volta e não está nem aí se a turma está gostando ou não. Fala mais um pouquinho do céu para nós. Não. Vai falar de quê? Vou voltar para a condenação. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz Tessabaote, o Senhor dos Exércitos. Quem está falando isso aqui é o Senhor dos Exércitos. Quem está falando isso aqui é o Todo-Poderoso. Quem está falando isso aqui é Deus. Eu preparei um dia para julgar os homens. Irmão, a Bíblia diz assim em Romanos 11. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que permanecem e a severidade para aqueles que caíram. A Bíblia também diz assim, olha, dura coisa é cair diante da mão de um Deus justo. Nós estamos falando de Tessabaote. Nós estamos falando do Deus que vai vencer a grande meretriz, a besta do mar, a besta da terra, o dragão. Nós estamos falando daquele que é a pedra não cortada por mãos humanas, que pisa e que bate no pé da estátua de Daniel capítulo 2 e destrói todos os impérios dessa terra. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas. Daquele que no Antigo Testamento, em Isaías 6, e no Novo Testamento, em Apocalipse 4, é chamado de Santo, Santo, Santo. Nós estamos falando daquele que é Kadosh, separado, cortado, diferente de tudo, diferente de todos, inalcançável, inacessível, se não for pelo sangue de Cristo. Esse está dizendo, eu vou julgar os homens, e eu preparei um dia para que esses homens que passem pela fornalha, não sobrem deles nem cinzas. Eu acho que é melhor você correr para Cristo. Amém. E eu vou te explicar por quê. Não há salvação sem Cristo. Nós estamos mortos nos delitos e pecados antes de Cristo. Você não consegue chegar até Deus sozinho, se salvar sozinho. Nós temos um conjunto de regras para obedecer para ir para o céu. Ninguém consegue. Então alguém tem que obedecer no nosso lugar. Quem foi? Cristo. E agora eu não sou salvo por mérito, eu sou salvo por graça. Se Deus olhar o seu mérito, o que Ele te faz, hein? Te promove. Se Deus olhar seu mérito, Ele vai te ordenar a pastor. Se Deus olhar o seu mérito, Ele te manda para o inferno. Mas por que é que muitos aqui não vão para lá? A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salmo 2:8, Jonas 2, Salmo 3:8, Jonas 2:9. A salvação é um presente de Deus. Você é salvo pela graça, meu irmão. Não há mérito. Eu cheguei aqui, todo errado, todo errante. Se dobre ao Senhor e se curve ao Senhor, porque tem salvação nessa manhã para você. Mas se você não fizer isso, o que te aguarda é o dia do Tessabaote, o Deus dos exércitos. Já que é assim, já que tem o dia que vai ser o mesmo de salvação e condenação, já que é assim, o que fazer? Correr para o sol da justiça. Depois que você corre para o sol da justiça, o versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Conhece alguém mais manso do que Moisés?
A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Moisés foi um homem que quase morreu no rio Nilo, quando criança. Moisés foi um homem que foi criado pela sua mãe. Como é que chama a mãe de Moisés? Você sabe por causa da música. Joquebede. Essa mulher Joquebede cuidou de Moisés, mesmo sendo uma empregada. Ela cuidou não como mãe, mas como empregada. Olha a provisão de Deus. Aos 40 anos de idade, Moisés comete um assassinato. Mata um homem egípcio. E foge para o deserto. E lá ele passa 40 anos. Aos 80 anos, Deus chama ele para o ministério. 80. Eu já estou descendo a serra. Eu tenho 34 anos de idade já. 33, 34. Mas você tem gente que está mais nova do que eu. E tem gente que está mais velha. Agora, a questão é, você não está velho demais a ponto de não poder ser usado por Deus. Moisés foi chamado com 80. Quantos você tem? Deus pode começar um ministério agora. Deus pode chamar agora. Deus pode separar agora, neste culto. E perceba comigo, irmãos, com 80 anos, Moisés começou a ratear. Ele disse, Senhor, não dou conta. Mas Deus disse para ele, no meu nome você vai. Eu vou em nome de quem? Eu vou no nome do Eu Sou. Pode ir no nome do Eu Sou. E olha isso, irmãos, olha isso. Êxodo capítulo meia dúzia. Deus não se revelou pelo nome, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Deus não disse o seu nome, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, mas se revelou pelo nome a Moisés. Moisés era um homem que ouviu de Deus falando assim, olha, quando eu quero levantar profeta em Israel, isso é Números 11 e 12. Quando eu quero levantar profeta em Israel, eu dou a ele sonhos e visões, mas com Moisés eu digo face a face. Era um homem íntimo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Esse homem que eu estou falando aqui tudo, o currículo dele, não entrou na terra prometida. Não entrou, porque Deus não deixou. Mas eu sou Moisés e eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Você pode ter o maior currículo, irmão, você vai parar onde Deus quiser. Esse Moisés que é chamado de meu servo, Deus deu a ele uma monte. Deus deu a ele uma lei no monte. Qual monte? Olha lá, ó. A qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel. Horebe e Monte Sinai é a mesma coisa. O que Deus está dizendo aqui agora para o povo é, lembra de Moisés? Lembra de Moisés. Lembra que ele era meu servo? Lembro que ele era seu servo. Agora, lembra também da lei que eu dei para ele, para vocês observarem. Não estou dizendo para ser salvo, mas porque já foi salvo. O sol da justiça está no 2. A lei está no 4. Se você já é salvo, irmão, você obedece à lei de Deus. Resumidos em 10 mandamentos do Antigo Testamento e resumidos em 2 mandamentos no Novo Testamento. 10 mandamentos. Não terás outros deuses, não use o meu nome em vão, não faça imagem de escultura, guarde o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não cobice a casa do seu próximo, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Esses 10 mandamentos resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como Jesus nos amou. Lembra disso? Lembra? Então obedece. Lembra disso? Então pratica. Como forma de gratidão a Deus, que para você cristão é o sol da justiça. Se Deus é o seu sol da justiça, irmão, obedeça a Ele. Se Deus não vai permitir que você caia na fornalha da condenação eterna, mas vai te levar para o novo céu e nova terra, irmão, por amor e por gratidão, agradeça a Ele. Por amor e gratidão, se entregue a Ele, se devote a Ele. Sabia que nós temos que ser devotos a Deus? Entregues com a alma, coração, entendimento, com a nossa força, uma vida dedicada a Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Não é opção, não. É estatuto e juízo, é mandamento. Sabe o que é isso aqui? Ordenança. Ordenança. Tem gente que trata a lei de Deus assim, se eu der conta, se eu acordar bem no dia, eu obedeço. Se tudo der certo na minha vida, eu obedeço. Irmão, você não tem outra opção. Eu estou falando do crente. O crente não tem opção. Olha para você ver o ímpio. O ímpio pode fazer o que quiser. Você é ímpio aqui, você pode fazer o que você quiser. Faça o que você quiser da sua vida. Estou falando para o crente. O crente não tem opção, não. O crente é obedecer.
Por quê? Porque ele é seu dono, só por isso. Porque ele é o seu rei, só por isso. Porque ele é o seu Senhor, só por isso. Por que eu tenho que obedecer a Deus? Porque manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Versículo 5, lembra da perspectiva profética? Agora nós voltamos na primeira vinda do Messias. Até agora, a segunda vinda do Messias. Agora vamos voltar para a primeira vinda do Messias. Porque tem um ponto, um sinal, que provaria que Jesus era o Messias. Alguém viria antes de Jesus, provando que ele era o Messias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perspectiva profética. O profeta fala do dia do Senhor com dois eventos em mente. A primeira vinda e a segunda vinda. Antes da primeira vinda, a Bíblia diz agora, eis que envia o profeta Elias. Mas Elias, o Elias mesmo, de Tisbé, esse homem, viveu 900 anos antes de Jesus. Malaquias está aqui 400 anos antes, ou seja, 500 anos depois. É claro que ele não está falando de Elias de Tisbé, Elias que fez parar de chover, que fez chuva cair, não é esse Elias. Os espíritas entendem a reencarnação muitas vezes por causa de Elias também. Porque dizem que Elias seria, que João Batista seria Elias reencarnado. Mas o texto não diz isso. O Novo Testamento diz que viria alguém no espírito de Elias, no ministério de Elias, trabalhando como Elias, João Batista. O texto está dizendo, eu vou mandar Elias, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem é este, Elias, que seria enviado? João Batista. Aquele que morava lá com os essênios, muito provavelmente, no deserto, e batizava com água. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Se ele chegasse aqui nesse café da manhã, ele não ia comer nada. Era só gafanhoto e mel silvestre. E não tinha também Tome e Lacoste, não. Ele usava o quê? Pele de camelo. Era um homem separado. Era um homem tosco, diferente, rejeitado, excluído. Era um homem que chamava os outros de raça de víboras, de hipócritas. Era um homem que pregava dizendo, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores. Era a pregação de João Batista. Irmãos, os fariseus chegavam no culto e João Batista dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Amém. Com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com vocês. Tchau. A pregação dele era essa. E você acha que ele estava preocupado? Ele veio com um propósito. Abrir o caminho. Ele não tinha tempo para agradar os outros. João Batista era a voz do que clama no deserto. Ele não estava preocupado em agradar os ouvintes. Ele tinha um chamado. Ser a voz, percebe? Ele não era a voz que clama. Ele era a voz do que clama. João Batista não servia, irmão, por ele mesmo, nem para ser a voz que clama. Ele era a voz do que clama. Ele era um representante de Deus. Era Deus que clamava no deserto. Endireitais as veredas, porque está chegando o dia do Senhor. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Está chegando o dia do Senhor, a segunda vinda. E nós precisamos nos levantar como o profeta Elias e como João Batista. Elias foi rejeitado por Jezabel e Acabe. Foi ou não foi? Claro que foi. João Batista também, por Herodes e sua esposa. João Batista era tão ousado na pregação, que ele virou para Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, e disse para ele assim, olha, Herodes, você está com a mulher de seu irmão. Seu irmão chama Filipe de Itureia, essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão, você está em adultério. E aí o que aconteceu com João Batista? Depois desta pregação, levaram ele para lanchar, deram uma oferta e marcaram mais uma data para pregar. Não, isso acontece com a gente. Cortaram a cabeça de João Batista. Assassinaram João Batista por pregar a verdade. Tiraram a vida de João Batista
Porque ele não negou os princípios. Porque ele não negou a palavra. Qual que é a mensagem? É essa, mas vai perder a cabeça. Eu prefiro perder a cabeça do que perder a mensagem. Isso é forte. Anota aí. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que é isso? Nós cantamos isso em canções. Converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai. O que é isso? É trazer conserto, trazer arrependimento, trazer quebrantamento. Converter o coração dos pais aos filhos é terminar a intriga, é terminar a briga, é terminar a discussão, é trazer arrependimento. E a mensagem de João Batista é arrependimento. Mateus 3:2. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Está ali, ó. Marcos 1:15 também. A nossa placa ali, ó. O nosso adesivo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que tudo isso? Para que João Batista? Para que pregação de arrependimento? O versículo 6. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um Deus misericordioso e benigno. É um Deus que diga, arrependam-se, porque senão a minha justiça vai condenar vocês. Arrependam-se, porque senão vocês serão lançados na fornalha. Arrependam-se e consertem-se. Porque você pode duvidar, você pode questionar, você pode não acreditar, mas o dia do Senhor virá. Com seus olhos fechados. Amém. Com seus olhos fechados. Agora é o momento do apelo. Agora é o momento de você se arrepender. Agora é o momento de, no seu coração, você compreender como você chegou aqui. A mensagem foi pregada. E agora, irmão, o Espírito Santo está te convencendo. E eu queria que enquanto nós louvássemos, se você quiser louvar, louve, mas eu peço que você ore. Eu peço que você diga a Deus, Senhor, me perdoe. Só você e Deus sabem como você chegou aqui. É o momento de reconciliação e de converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Ore e fale com Deus nesse momento.